Olá, pessoal, tudo bem? Professora Marta de História, estamos aqui de forma remota para retomar os nossos estudos. Espero que vocês estejam conseguindo avançar. Vamos ver agora a representação de uma linha do tempo com as divisões da história. Temos a pré-história, que já estudamos, e estamos na segunda partezinha, a história antiga, ou idade antiga, ou antiguidade. Da história antiga, nós já vimos um pouco do Egito, também vimos um pouco da antiga Mesopotâmia, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho do povo hebreu. Vamos assistir um vídeo e depois retomamos o nosso encontro. Os antigos hebreus conseguiram resistir graças a uma poderosa crença. Acreditavam ser o povo escolhido por Deus. Abraão, o primeiro hebreu. A história do povo hebreu pode ser encontrada em um livro muito especial. Alguém sabe qual é o nome do livro? É Peter Pan? A Bela Adormecida. Não. Chapeuzinho Vermelho? Nada disso. O livro é a Torá. Ah! A história conta que por volta do ano 1900 a.C., Abraão, o filho de um escultor da cidade de Ur, fez um trato com Deus, que lhe prometeu em troca as terras de Canaã. Abraão reuniu seu povo. Juntos arrumaram todas as coisas e partiram para uma longa viagem até as terras que Deus havia prometido a eles. Então os hebreus partiram rumo às terras de Canaã. Mas havia um pequeno problema. Não eram apenas os hebreus que estavam interessados nas terras de Canaã. Na verdade, muitos outros povos estavam querendo ocupar aquelas terras. A verdade é que as terras de Canaã eram muito ricas e férteis. E além disso, elas se situavam entre dois grandes reinos da época. O do Egito, no norte da África, e o da Babilônia, na Mesopotâmia. Esses reinos poderosíssimos estavam lutando por esse território, porque inúmeras rotas de comércio passavam por lá. Mas essa terra era muito mais do que apenas uma zona fértil para os hebreus. Era a Terra Prometida. De fato, o pacto que Abraão havia feito com Deus envolvia uma outra coisa. Abraão e seu povo tiveram de renunciar a todas as religiões que adoravam muitos deuses e tiveram que aceitar a existência de um único Deus, o Criador de todas as coisas. Os patriarcas. Eu, Abraão, sou o líder do meu povo. Isso faz de mim o primeiro. O patriarca é o homem-chefe de uma família. Isso significava que ele impunha as leis e também era o líder religioso. O patriarca era o líder de sua esposa, filhos e também dos filhos de famílias bastante próximas. Quando o patriarca morria, o filho mais velho do sexo masculino se tornava o novo patriarca e assim por diante. O filho mais velho de Abraão era Isaac e o filho de Isaac era Jacó. Jacó tornou-se famoso porque teve 12 filhos e cada um deles se tornou o patriarca de sua própria tribo. Essas foram as 12 tribos de origem da nação de Israel. Atualmente, diz-se que o povo de Israel é descendente dessas tribos. Vimos no vídeo que o patriarca Abraão guiou o povo hebreu e criando o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Bom, o monoteísmo, pessoal, foi uma grande novidade na Idade Antiga, porque até então, naquele período, só rolava o politeísmo, que era a crença em vários deuses. Nós vimos que os egípcios eram politeístas, os mesopotâmicos, como os babilônicos, eram politeístas,
E os gregos, como nós ainda veremos, também eram politeístas. Então, essa novidade, o monoteísmo, acabou se tornando a principal e mais importante característica histórica do povo hebreu, porque a partir do monoteísmo de Abraão, surgiram 3 importantes religiões que acabaram impactando a vida de muita gente ao longo dos séculos, como nós vamos aprender ainda. Essas 3 religiões são o judaísmo, que é a mais antiga e que está diretamente ligada aos hebreus, que tem tudo a ver com os hebreus, com o patriarca Abraão. Depois, bem depois, muito inspirada no judaísmo, surgiu o cristianismo, mas aí a gente tem que explicar por que o cristianismo foi muito inspirado no judaísmo. Bom, a gente não pode esquecer que Jesus de Nazaré nasceu em uma família judaica. Então, a religião cristã que surgiu a partir da palavra de Jesus tem tudo a ver com a religião dos judeus. Tá claro? Bom, a terceira religião é o islamismo. Os seguidores do Islã são também chamados de muçulmanos. O islamismo surgiu no século VII d.C. e também é uma religião monoteísta. Bom, então, para resumir e encerrar, é bom destacar que o principal objetivo dessa aula é frisar que o monoteísmo foi a grande diferença histórica dos hebreus. E essa diferença, essa novidade, inspirou o cristianismo também e o islamismo. Valeu? Até a próxima. Fiquem bem.